Aviso antes de começar o vídeo que vocês vão me matar, eu esqueci de conectar o microfone. Na verdade, eu esqueci de abrir o aplicativo que grava o som do microfone. Conectado ele tava. Então me perdoem se o áudio desse vídeo não ficou tão bom. Eu prometo que a gente vai fazer tudo na edição. Pra tentar corrigir esse erro, eu não vou fazer mais. Mansões mal-assombradas são bem comuns na época de Halloween. Quem nunca foi num parque de diversões pra ir em um daqueles brinquedos, tipo trem assombrado, e ficar vendo vários daqueles animatrônicos tentando te assustar, ou até mesmo aqueles atores que não podem tocar em você, mas eles fazem de tudo pra te deixar traumatizado. A casa assombrada que a gente vai falar não tem nada a ver com isso, e é só para as pessoas mais corajosas ou malucas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Gente, comentem aqui o que vocês estão achando desse cenário mais longe. Eu não sei se eu gosto, eu sou míope, daí eu não tô me enxergando direito. Eu não sei se tá torto, eu não sei se tá feio, eu não sei se tá mal feito. Eu juro que eu tentei fazer o meu melhor, só que eu não sei se vocês sabem, mas iluminação não é o meu forte. Definitivamente, eu preciso contratar alguém pra vir aqui me ajudar com a iluminação, pra deixar aquele clima mais escurinho, mais assustador. Porque eu não consigo fazer isso. Mas acho que só da gente sair do fundo da estante já tá mais legal pra esse especial de Halloween. Enfim, sem mais enrolação, bora pro segundo vídeo desse especial. Existe um termo usado por pessoas que são donas de casas mal-assombradas, principalmente na época do Halloween, que é a experiência blackout. Vocês sabem que as casas assombradas normais, aqui no Brasil a gente nem tem tantas, mas normalmente esses museus ou essas ativações que tem de terror, elas têm atores fantasiados, às vezes com maquiagem de sangue, que vão pra cima de você, que pulam de lugares inesperados, pra que você se assuste e saia correndo. Mas até mesmo na noite do terror do Hopi Hari, falando porque é o mais próximo de mim aqui, todos esses atores não são autorizados tocarem em você, o que é algo muito importante. Quando você vai em uma atração dessa e você sabe que o ator não pode tocar em você, você fica mais tranquilo. Afinal, você sabe que o pior que pode acontecer é você se assustar. Não recomendado para pessoas cardíacas. Só que na experiência blackout, os atores podem tocar nas pessoas que estão participando. Quando essas experiências começaram, era um teste para os donos dessas casas. Eles precisavam dosar até onde eles poderiam ir. Até onde iria o medo das pessoas. O quanto elas conseguiriam aguentar. Então a ideia era transformar aquilo em algo mais pesado e mais perturbador do que as casas normais, que são mais voltadas para crianças e adolescentes. Só que logo no início, essas atrações já permitiam que as pessoas fossem sufocadas. Às vezes tinham salas que você entrava que tinham alguns animais abertos ali, com o sangue saindo para fora. Então era um negócio meio gore. Elas também levavam pequenos tapas, às vezes jogavam água na cabeça delas. E também tinham umas experiências que eles faziam parecer nojentas. Tem uma casa em específico que eles forçam a pessoa a colocar na boca um absorvente usado. Só que é claro que não era, de fato, um absorvente usado. Eles só fazem você experienciar aquele local como se você imaginasse que aquilo fosse o absorvente usado, mas era uma mistura de, sei lá, suco de morango. E aí muitas pessoas que iam nessas casas diziam que, por conta do medo e da tensão, parecia que tinha até um gosto diferente. E aí essas experiências duravam cerca de meia hora. Na minha opinião, já era algo extremamente perturbador, eu jamais iria. Só que todas essas experiências ainda eram mais seguras do que a McCamey Manor. Primeiro que a McCamey Manor já está envolta em muita polêmica. Vocês já devem ter ouvido falar ou visto vídeos dessa mansão por aí. E ela ultrapassa muito o limite do entretenimento. Ela era conhecida como a casa mais bizarra e assustadora dos Estados Unidos. E de acordo com o dono, tinha uma lista de espera de 27 mil pessoas. Todas essas pessoas estavam esperando ansiosamente a vez delas de poder percorrer o caminho do local. Essa casa já teve vários endereços fixos, como por exemplo no Illinois, onde eles foram expulsos, e depois eles se mudaram para o Tennessee, em Nashville. Ela teria começado em 2014, criada por um cara chamado Russ McCamey. O Russ era veterano da Marinha, e vamos dizer que ele tem uns interesses um pouco peculiares. De acordo com ele sempre gostou do terror e ele gostava das experiências das casas assombradas, mas ele achava que precisava
fazer algo diferente, além do limite que as pessoas estavam acostumadas. Ele gastou cerca de $30 mil para construir o percurso da casa, a princípio. Ela era composta por 9 quartos, tinha uma decoração de terror e atores fantasiados. E no começo era uma casa normal, uma casa só para dar sustos, em que os atores não podiam tocar em ninguém. Mas muito rapidamente ela já mudou. Para vocês terem noção, uma regra que ele tem hoje, e que é insana, é que para você poder entrar na casa, você tem que assinar um contrato de 40 páginas. Mas já já a gente fala mais sobre isso. A cada ano que se passava, o Russ viu que a casa estava fazendo sucesso, então ele ia investindo para deixar ela cada vez mais assustadora. Ela mudou o público-alvo dos adolescentes para os adultos, e aí o Russ perdeu a noção completa. E era ele que mandava em todas as atrações que iam rolar ali. Então como que funcionava? Você supostamente entrava nessa fila de 27 mil pessoas, o percurso duraria de 8 a 10 horas, e quem conseguisse terminá-lo ganharia uma quantia de $20 mil. O Russ não pedia nenhuma quantia de dinheiro para você entrar na casa. A única coisa que ele pedia era que você levasse grandes sacos de ração, porque além dele ter cachorros na casa que ele precisava alimentar, ele também participava de algumas ONGs de animais, então ele doava a ração que ele recebia. E aí muitas pessoas iam por essa curiosidade, pensando se elas conseguiriam concluir o percurso. A primeira vez que eu ouvi falar da McKamey Manor foi em um programa da Netflix, que é um documentário. Tem um episódio sobre a casa, que é o Turismo Macabro. O repórter que tá fazendo esse documentário decide participar do percurso e ele já desiste nos primeiros 10 minutos. O Russ também publicava os vídeos das experiências de cada pessoa no canal deles do YouTube. E para você participar, você também precisava mandar um vídeo pro Russ para ele te aprovar. A McKamey Manor tem um grupo bem grande no Facebook. E aí você upava o vídeo ali. Alguns eram ao vivo, outros eram upados pra galera comentar. Uma das pessoas que enviou um vídeo foi uma garota chamada Melissa Everly. No vídeo dela, um amigo a segura de ponta cabeça enquanto ela tá comendo minhocas com pasta de dente ketchup. E aí depois de você ser aprovado pra entrar na casa, o Russ te contataria pra você ir até um local específico e assinar aquele contrato. A pessoa tinha que ficar ali no meio de uma praça, normalmente era sempre um local ao ar livre, até chegar alguém com um contrato, e ela era proibida de olhar para trás. Para vocês entenderem o que a gente está falando aqui, eu vou ler alguns termos desse contrato. Eu confesso que eu não li ele inteiro, e não foi por preguiça, foi porque eu não estava aguentando mais, porque eu fiquei pensando na minha cabeça como as pessoas são malucas e como existe coisa estranha no mundo. Essa casa assombrada não é uma casa assombrada simples. É basicamente um local onde você vai para ser torturado. Alguns termos são: o participante concorda que se a polícia for chamada ou aparecer no local, esse participante reconhece que isso é apenas um jogo. O participante concorda e entende que a participação nesse evento é fisicamente perigosa e pode ter um impacto negativo na saúde mental de alguém. Ao assinar esse acordo, o participante assume expressamente todos os riscos de danos físicos, mentais, corporais e, apesar disso, também reconhece todo tipo de risco conhecido. Esse alerta da polícia no contrato aconteceu porque às vezes o Russ estava fazendo as sessões dentro da casa e aí a polícia ouvia diversos gritos. Na verdade, os vizinhos ouviam os gritos, reportavam para a polícia, e quando a polícia chegava lá, o Russ tinha que explicar que era uma atração, que a pessoa concordou, mostrar o contrato assinado, só para vocês entenderem o nível. E também o contrato buscava tirar toda a responsabilidade do Russ e da equipe de qualquer dano físico, psicológico, emocional que você pudesse sofrer. Daqui a pouco eu vou dar alguns detalhes do que acontecia lá dentro. Outra cláusula era: caso seja necessário qualquer tratamento médico, de emergência ou outro, eu entendo e concordo e declaro que eu tenho meu próprio seguro médico ou de saúde, que inclui acidentes de morte e invalidez. Concordo em pagar todas as despesas incorridas que possam resultar na minha participação e concordo expressamente em pagar todos os custos associados. É a intenção do participante desse instrumento expressamente assumir todos os riscos de lesões pessoais, morte ou danos à propriedade por sua conta, para a exclusão do McKamey Manor e para isentar e aliviar McKamey Manor e todos os seus atores da responsabilidade por lesões pessoais, danos à propriedade ou morte causada por negligência. De acordo com o Russ, ninguém morreu durante todos esses anos em que a casa ficou funcionando, mais uma pessoa sofreu um ataque cardíaco. Nos termos, ele também pede para a pessoa confirmar que está em um estado de saúde capaz de passar por essa experiência.
No total, são 140 cláusulas e tem uma multa de $50 mil caso você descumpra alguma coisa. Depois, o contrato segue dizendo: o participante entende perfeitamente que a McCamey Manor não é um clube da luta e se absterá sempre de brigar com os atores. O participante foi avisado inúmeras vezes sobre a intensidade do McCamey Manor pelos proprietários e outros membros, e também foi avisado de que você não quer fazer isso. O participante concorda e entende que sua vida na realidade não está em perigo e isso é apenas um jogo. Essa cláusula é um pouco polêmica, daqui a pouco a gente volta. O participante entende e concorda que não está sendo torturado e que isso é apenas um jogo. O participante entende que há uma chance muito real de ficar inconsciente devido a engasgo ou a boca do participante coberta pelas mãos, saco plástico, etc. O participante reconhece e concorda que será empurrado, derrubado no chão e também passará pela caminhada da vergonha caso desista. Se o participante for questionado pelas autoridades ou por qualquer indivíduo preocupado durante sua caminhada da vergonha, eles não dirão nada, exceto apontar para o papel preso na sua roupa, explicando o que aconteceu e que eles falharam na McCamey Manor e a caminhada da vergonha é o seu castigo. Então, como vocês devem ter imaginado, dentro da casa você pode passar por simulações de afogamento, claustrofobia, torturas de todos os tipos, eles podem puxar suas unhas, o seu dente, cortar o seu cabelo, te bater. Muitas pessoas saem sangrando, saem com hemorragias, elas são colocadas no meio de animais peçonhentos, são jogadas aranhas na cara delas, larvas, caramujos, elas são sujas com todo tipo de tinta, de lama. Tem até alguns vídeos que mostram as pessoas com água até aqui no nariz e o teto tá tipo aqui, elas têm um espaçozinho só pra respirar. Gabriel, toma cuidado com os vídeos que você vai colocar nesse vídeo aqui, porque a gente pode ser banido do YouTube, mas assim, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem por fora. Aqui tá proibido. Agora, sobre o que a gente falou de palavras de segurança e também falar que as pessoas não estavam correndo um risco de tortura, nem de danos físicos, era meio que uma grande mentira do contrato. O Russ não acreditava em palavras de segurança. Muitas dessas experiências blackouts tinham essa palavra de segurança para quando a pessoa quisesse sair a qualquer momento, a pessoa era retirada do local. Mas tem alguns vídeos divulgados no canal do Russ que a pessoa tá claramente falando a palavra de segurança e eles continuam com a tortura ali. Algumas outras regras são ter mais de 18 anos, entrar sozinho, sempre seguir as direções, ficar no caminho marcado, não tocar em nenhum ator, não tocar nas paredes, só falar se for permitido e fazer tudo o que disserem pra você pela sua própria segurança. E aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, como que as pessoas frequentam esse local? O mais bizarro é que muitas pessoas que passaram pela experiência foram uma segunda vez. Parece que a reação que esse medo tem no corpo delas é delas quererem ir de novo, delas tentarem ver até onde o corpo delas aguenta. É como se fosse uma forma de terapia para algumas dessas pessoas. Outras levam como se fosse uma forma de satisfação sexual. Vocês sabem que tem muita gente que gosta desse lado sexual mais violento e talvez eles façam coisas dentro da casa que não seria permitido que eles fizessem do lado de fora. É como se você estivesse enfrentando o seu medo para não ser mais vulnerável a ele e, consequentemente, não ter medo mais. Esses eventos aconteciam cerca de 1 a 2 vezes por semana. Aí agora, tem algumas polêmicas. Ninguém nunca conseguiu completar o tour para ganhar aqueles $20 mil. O Russ vendia isso como o tour sendo extremamente intenso, então ninguém conseguia terminar, o que fazia mais pessoas terem vontade de tentar e ser a pessoa que ia conseguir. E ao mesmo tempo, muitas pessoas que estavam chegando no final diziam que o Russ parava com tudo aquilo, alegando que elas não aguentariam mais, que elas já tinham passado do limite, que às vezes elas estavam com hipotermia ou coisas assim, só que elas queriam continuar e o Russ não autorizava. Então, tem muita gente que acredita que o prêmio nem existe. Ele só fazia com que as pessoas saíssem antes para não ter que pagar nada. A lista de espera também é bem polêmica. Tinha muita gente que se inscrevia e já esperava que ia ser aprovado só daqui a alguns meses. Afinal, tinham 27 mil pessoas esperando. Só que de repente o Russ ligava e falava: nossa, a pessoa que ia nessa semana desistiu, você não quer vir no lugar dela? Só que curiosamente isso acontecia sempre. Depois que a pessoa assinava o contrato, elas eram levadas de van, numa caminhonete, até a McCamey Manor. Elas eram colocadas dentro de um pijaminha, assim, todo, tipo, sei lá, um pijama de cachorrinho. Elas ficavam vendadas com um fone de ouvido e às vezes ele colocava aqueles aparelhos
aquele negócio na boca pra fazer clareamento, sabe? Pra você ficar com o dente aparecendo. Inclusive, o cara do turismo macabro passou por essa parte. Ele foi jogado dentro da caminhonete. E aí, enquanto eles fazem esse processo, o Russ também vai falando algumas palavras meio vexatórias, humilhando a pessoa, batendo nela. Eu acho que só aquilo já dá um estresse. Eu não teria passado nem dessa fase. E o barulho que você ficava ouvindo no fone também era perturbador. Às vezes era um bebê chorando, por exemplo. E aí, chegando na casa, ele fazia uma live com os participantes. Várias pessoas entravam pra assistir. E muita gente que participou dizia que ver as pessoas gritando e torcendo por você te estimulava a continuar. Além de tudo, o local não tinha médicos, então se alguém se machucasse gravemente, não ia ter ninguém ali pra atender na hora. Os participantes também não tinham uma localização exata do local, eles só eram levados e eles sabiam a região que eles estavam no máximo. O Russ também tinha o costume de perguntar para os participantes qual era o maior medo delas, para usar contra elas depois. Então, uma das participantes, a Gabi Hardman, tinha medo de aranha. Então, o Russ foi lá, pegou uma tarântula viva e colocou no rosto dela. Em uma live que o Russ estava fazendo para promover a casa, sobrou até pro cameraman dele. Ele não sabia que ele ia participar da experiência de verdade, ele acabou sendo quase enterrado vivo dentro de uma vala. Ele saiu da experiência quase irreconhecível. O rosto dele ficou completamente inchado e ele se demitiu. Conforme as pessoas ficavam curiosas e participavam da casa, as polêmicas também foram aumentando, principalmente as denúncias contra o Russ e contra as coisas extremas que ele estava fazendo lá. No episódio do Turismo Macabro, tem um cara que ele tá participando, não lembro se era pela primeira vez, mas ele falava que ele buscava muita adrenalina, que ele já tinha feito de tudo, pulado de paraquedas, pulado de bungee jump, e aí ele decidiu levar o corpo dele a experienciar uma coisa nova. A casa começou a cair quando um dos participantes, um cara chamado Justin Yaras, ele tinha acabado de se casar, ele também se inscreveu para buscar os $20 mil, e aí ele criou uma página no Facebook expondo a McKamey Manor. Várias outras pessoas também entraram na página para expor o que elas sabiam. O Justin conseguiu até invadir o e-mail do Russ, e invadindo, ele descobriu que o Russ não estava pagando os impostos da fazenda dele, e que também não tinha respondido o e-mail fiscal da Receita. Ele também teria encontrado provas de que o Russ era meio obcecado por uma ex-namorada. E aí ele tirou print de tudo e postou no grupo do Facebook. Pouco tempo depois, diversas pessoas foram fazendo posts, postando fotos também, falando das experiências horríveis que eles tiveram. Com tudo isso, foi feita uma petição online para que a casa fosse fechada e dizia que a casa era uma câmara de tortura legalizada. Mais de 180 mil pessoas assinaram a petição. E uma coisa que vocês podem estar se perguntando é: a polícia sabia disso? Ela permitia que essas coisas acontecessem? Pois bem, o Russ foi muito esperto fazendo aquele contrato gigante. Querendo ou não, quando você assina aquele contrato, você tá aceitando tudo que tá se fazendo contra você. Então eu não sei até que ponto a lei dos Estados Unidos conseguiria proteger ainda mais essas pessoas. Parecia ser um contrato bem fechadinho, apesar do próprio Russ tá quebrando algumas das cláusulas. Então eu acho que isso dá precedente para que as pessoas possam processar ele, descumprir as cláusulas do contrato sem ter que pagar a multa. O Russ, quando percebeu todo esse alvoroço, ele decidiu fechar a casa. Na verdade, a McKamey Manor já estava meio caidinha com o Covid. Na época do Covid, o Russ demitiu os funcionários e ele foi fazendo toda a experiência da casa sozinho. E os vídeos eram até meio tristes, ele não conseguia entreter as pessoas, ele fazia elas carregarem coisas pesadas. Era uma vibe bem diferente. Ele também gravou alguns vídeos mostrando a casa sendo desmontada e aí ele decidiu se mudar e sair um pouco dos holofotes até a poeira baixar. Ele começou a trabalhar em uma área de jardinagem do Walmart. Algumas pessoas até iam para esse Walmart para mostrar e gravar que estavam sendo atendidas por ele. Depois desses incidentes, diversas matérias sobre o local foram feitas e até documentários. Hoje tá rolando uma batalha judicial do Russ contra o Hulu por conta de um documentário que foi lançado lá. O Russ argumenta que a divulgação dos e-mails no documentário de uma plataforma que tem 48 milhões de assinantes foi uma invasão de privacidade e violação da lei de fraude e abuso de computadores. Ainda esse ano, o Russ foi preso por agressão sexual, violência doméstica e tentativa de assassinato. Tudo isso com acusação da ex-namorada. O Russ pagou uma fiança de $1.000 para responder em liberdade e ele também pegou uma medida restritiva da ex-namorada. Hoje, se vocês entrarem no site, vocês vão ver que ainda tá ativo, mas não tem opção de agendamento. O canal do YouTube também tá sem atualizações há cerca de 7 anos. O Russ continua solto
solto e com diversos fãs por aí. Não se sabe se um dia ele vai voltar a fazer a experiência dessa casa. Eu acho todo mundo completamente maluco, pra mim não faz sentido. E eu acho que ele, pra pensar numa experiência dessa, também tem que ser bem maluco. Mas quero saber a opinião de vocês. Comentem o que vocês acharam e até a próxima.